Aí falaram um pouco, e agora vem um momento que chocou a muitos. Inclusive, os juristas estão perplexos. Olá pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais uma atração do 24 Horas na Mira, no julgamento do Sean Diddy Combs. Eu tenho feito a cobertura desse julgamento desde o primeiro dia, coberto o caso desde o ano passado, e essa é a 7ª e última semana das audiências corridas. E como você tem acompanhado até aqui, o cerco tem se fechado para o Sean Diddy Combs, porque nós temos contado com a participação super especial da doutora Sandra ao fim de cada episódio, narrando e trazendo seu parecer técnico, com base na perspectiva jurídica americana. A doutora Sandra é advogada americana e reside nos Estados Unidos, e o link para o canal dela está fixado no primeiro comentário. Se você quiser conferir audiências anteriores, você pode ir na playlist do julgamento do Diddy, vai encontrar as audiências organizadas em ordem cronológica. Lembrando que eu também trago a minha visão e tenho retratado perspectivas mais emocionais ao longo dessas últimas semanas. E você é muito bem-vindo a conhecer o meu trabalho, se não for aqui, e explorar todo o material de qualidade, inclusive centenas de peças investigativas que eu já produzi no canal. Lembrando que se você quiser me seguir no Instagram, é Gustavo N Psicanalista, e eu vou iniciar esse episódio agora. 29º dia de julgamento do Sean Diddy Combs, audiência completa, terça-feira. O último dia de depoimentos nesse julgamento começou, mas o agente especial de segurança interna, Joseph Cercielo, ainda não havia retomado o interrogatório no começo da manhã. Os advogados estavam discutindo primeiro se a defesa poderia admitir certas mensagens de texto envolvendo a principal testemunha do governo, a Cassie Ventura. E a defesa estava tentando incluir mensagens de texto como prova que poderia mostrar a Cassie iniciando e planejando arranjar um free coffee, alugar um quarto de hotel com Diddy. Isso faz parte de um esforço dos advogados do Sean para demonstrar que ele não coagiu a Cassie, uma das duas vítimas que são cruciais nas acusações de tráfico íntimo do governo nesse julgamento. Então, 10 horas da manhã, 10h09 precisamente, o agente especial, Joseph, sentou no banco das testemunhas. Ontem, a defesa disse que esperava interrogá-lo por pouco mais de 1 hora, e o Sean estava curvado sobre a mesa da defesa, acompanhando seu advogado, enquanto a Tênia, outra advogada, interrogava o agente especial da segurança interna sobre as mensagens de texto que ele processou, e pareciam mostrar a Jane planejando e participando voluntariamente dos free coffees, ao contratar acompanhantes masculinos e fazer outros arranjos. Então, sexting sem fim, reservas de voos, reservas de hotéis, velas, óleo de bebê, substâncias ilícitas, refeições, mensagens de texto foram mostradas até a exaustão nesse julgamento e revelaram o quão extraordinária e envolvente era a vida íntima do Sean e o quão central ela era para a sua existência. Mas agora, a defesa estava tentando claramente mostrar um outro lado. E uma mensagem de texto do Diddy dizendo a Cassie: você precisa ir a um cirurgião plástico agora em março de 2016. E ela respondeu: não, eu quero um pouco de respeito. A Cassie então pareceu ficar chateada com outra mulher antes de dizer a ele: eu me sinto estúpida e não vou fazer mais isso. Você brincou com as outras cicatrizes. Por favor, leve isso com urgência, o Diddy disse. Aqui é a sua gerência falando. Uma cicatriz é bonitinha, mas 2 cicatrizes não podemos ter. O intuito dessa mensagem era mostrar o quanto o Sean era preocupado com a imagem comercial dela. O interrogatório do agente especial, Joseph, se estendeu por muito mais tempo do que a advogada havia estimado na segunda-feira, quando disse que duraria 1 hora e 15 minutos. Esse não é o interrogatório típico. A Tênia estava essencialmente usando a última testemunha da acusação para trazer à tona trocas de mensagens de texto que a defesa estava acreditando que ilustravam um de seus pontos-chave, que as acusadoras participaram voluntariamente, até mesmo com entusiasmo, das sessões de free coffee do Sean. E aí o júri começou a assistir outro vídeo explícito. Pois é, repórteres e o público no tribunal
não podem vê-lo nem ouvi-lo devido às regras de privacidade estabelecidas pelo juiz para essas provas sensíveis. E aí, o juiz rejeitou uma objeção do governo à inclusão de uma mensagem de texto enviada pela Cassie dizendo que queria óleo de bebê. O juiz observou que é difícil dizer se essa mensagem se referia a um encontro a sós, sem relação com uma noite de hotel. E o juiz também permitiu a entrada de uma mensagem de texto no qual Cassie disse que havia tomado Adderall e se referiu à noite de Freak-Off como muito quente. O juiz também rejeitou uma objeção do governo a um texto em que a Cassie foi questionada se ela poderia fazer um Freak-Off sem ficar dopada, ao que ela respondeu que sim. Em uma série de mensagens de texto enviadas ao Didi em 13 de agosto de 2023, a Jane discutiu explicitamente a relação no mesmo instante em que fazia sua lista de compras de volta às aulas para o filho. E a Jane chamava isso de seu modo mamãe. Aí a Jane e o Didi falaram sobre conseguir um acordo de confidencialidade em agosto de 2023 para um acompanhante masculino para uma noite em Las Vegas, e a Jane enviou uma mensagem de texto para o Sean perguntando se um dos funcionários dele poderia imprimir um acordo de confidencialidade. E aí ele disse, olha, ele não conhece ninguém que nós conhecemos, então vou pedir para ele assinar o papel. E o painel viu imagens de texto da Jane e de uma trabalhadora de relação íntima em uma sessão de Freak-Off de 31 de julho a 1º de agosto de 2024. Inicialmente parecia que 3 jurados tinham fones de ouvido com defeito, mas logo foi diagnosticado que eles simplesmente não os haviam ligado corretamente. E aí eles assistiram a 2 clipes de cerca de 6 minutos de cenas de terror. Inicialmente o Didi estava acompanhando e usando fones de ouvido antes que as telas na mesa dos advogados fossem desligadas. E a defesa queria mostrar qualquer ato que pudesse sugerir que de alguma forma a Jane tinha livre arbítrio e poderia ter deixado o Didi a qualquer momento. E um vídeo de Freak-Off deveria ser exibido no tribunal, mas logo depois a Tene disse que o delegado exibiu o vídeo errado que estava em evidência. O vídeo correto foi então exibido. E o Sean perguntou a Jane o que ela achava do cara novo. E a Jane respondeu, olha, ele parece legal, querida. Espero que ele não conheça ninguém que a gente conheça, RS. E ela também disse que garantiria que o cara assinasse a papelada. Na conversa, eles discutiram opções de voo para o artista, Slay, e trocaram mensagens explícitas. Ai, eu adoro... Aí ela começa a usar expressões que eu não posso dizer aqui. Adoro te deixar louco. E em mensagens posteriores, ela disse ao Didi que precisava comprar roupas na loja de bugigangas e que estava pálida e que não tinha feito as unhas. E ela falou, eu adoro isso pra caramba. E aí no dia seguinte a Jane mandou uma mensagem para o Slay dizendo, olha, essa noite foi incrível como sempre. Nas mensagens, a Cristina perguntou se o Didi estava ativo no modo Rei Selvagem ou ativo na Bolsa Gucci. E o Paul respondeu, olha, entre os dois, o Paul testemunhou anteriormente que as mensagens se referiam a uma noite de Rei Selvagem na casa da Jane, que ele ajudou a organizar. E em uma longa mensagem que a Cassie enviou ao Sean em dezembro de 2012, sobre o quanto ela o amava, a mensagem também fazia referência a uma rodada e dizia que, mesmo quando não estava super quente, ela ainda se divertia. E ela disse que daria outra festa antes de ir embora, dizendo, estou dentro de qualquer coisa, eu te amo e me desculpe por ter sido má. Aí, às 13h32, o interrogatório do agente especial de segurança interna, Joseph Cercielo, finalmente terminou horas depois do previsto. A promotora, Maureen Coleman, começou a conduzir um breve interrogatório dessa última testemunha. E então, após 6 semanas de depoimentos, a promotoria encerrou o caso contra o Didi, com uma condição. A promotora Emily Johnson disse, neste momento, sujeito à confirmação que todas as provas do governo estão refletidas com precisão nos autos, o governo descansa. Aí ela disse que a equipe de acusação iria analisar as provas para confirmar se tudo estava em ordem. E aí o júri foi então enviado para o intervalo de almoço, e durante esse intervalo a defesa fez o pedido de absolvição, que é comum depois que o governo encerra o caso. Uma absolvição quase nunca é concedida. A advogada de defesa, Alexandra, argumenta que o governo não provou a existência de uma conspiração para extorsão e que seus argumentos podiam levar algum tempo dada a quantidade de provas no caso. E a defesa também disse que não havia provas de que sua equipe de assistentes e guarda-costas acreditasse que suas namoradas estavam sendo traficadas e que esses funcionários não sabiam muito
se é que sabiam alguma coisa sobre o que acontecia entre o Didi e suas namoradas naqueles quartos de hotel, além de que usavam muito óleo de bebê e Astroglide, talvez usassem substâncias ilícitas. E aí, para provar uma das acusações mais graves, conspiração para extorsão, os promotores precisavam comprovar que houve um acordo entre os funcionários do Didi para ajudá-lo a cometer crimes. E o governo provavelmente rebaterá a defesa, argumentando que o círculo íntimo do Didi reforçou suas intimidações e ameaças contra mulheres. E eles também, provavelmente, acusarão funcionários de ajudar o Didi a apagar evidências do seu mau comportamento, incluindo violência doméstica. Só que a Alexandra disse assim: Meritíssimo, violência doméstica não é tráfico íntimo e as evidências não mostram que ela, a Cassie, estava envolvida em qualquer atividade íntima por causa de violência. Ela argumentou que algumas mensagens mostravam que o Didi às vezes mentia para a Christina Coran, mesmo que ela fosse supostamente sua cúmplice. Ela disse: não é assim que os conspiradores agem uns com os outros. Então o juiz reservou-se o direito de tomar uma decisão sobre o pedido da defesa para absolver o Didi, o que é uma maneira comum de lidar com esse tipo de solicitação. Aí o Didi, um réu silencioso, durante quase todo o seu julgamento, levantou-se na tarde de terça-feira para responder a uma série de perguntas padrão sobre sua decisão de não testemunhar, colocando-o no centro do palco por um breve momento enquanto o júri estava ausente. Ele estava vestindo um suéter cor de bronze, e aí ele permaneceu ereto e abaixou o rosto em direção ao microfone toda vez que precisava responder ao juiz. E o juiz perguntou como ele estava se sentindo, e ele disse: eu estou indo muito bem, obrigado, meritíssimo. E ainda acrescentou: o senhor está fazendo um excelente trabalho. Aí, quando perguntado: é a sua decisão não testemunhar? E ele disse: nós discutimos isso detalhadamente. Essa é minha decisão, essa é totalmente minha decisão, e eu estou tomando essa decisão. Aí a defesa começou oficialmente a apresentar o seu caso às 15h18 e os advogados do Sean ficaram lendo uma cláusula nos autos. Aí a defesa teve um momento que se retirou após uma breve apresentação dos autos, e aí conversaram sobre isso, aí falaram um pouco, e agora vem um momento que chocou a muitos. Inclusive, os juristas estão perplexos. Depois de apenas 23 ou 24 minutos, os advogados do Didi encerraram o seu caso. Isso foi tão surreal que a defesa se retirou e decidiu não apresentar nenhuma réplica. Agora, o próximo passo na fase final do julgamento é: o júri ouvirá as instruções do juiz sobre a acusação antes de deliberar sobre um veredito, e a promotora Maureen Coleman disse que o júri pode começar as deliberações na segunda-feira, embora seja possível que haja tempo para iniciá-las antes do final do dia da sexta-feira. Aí o juiz dispensou o júri por hoje e disse que eles estariam de folga no dia seguinte. Os jurados devem retornar ao tribunal na quinta-feira, quando os argumentos finais devem começar. Tanto os advogados de defesa quanto os promotores concordaram em realizar o julgamento na quinta e sexta-feira, das 9 às 17. Vale a pena então ressaltar que a promotoria encerrou o caso contra o Didi às 13h30, finalizando 6 semanas de depoimentos. O júri ouviu 34 testemunhas, sendo a mais proeminente a Cassie Ventura, e a equipe do Didi encerrou seu caso após apenas 23 ou 24 minutos. O que eu descobri é que a Janice, a mãe do Didi, parecia animada depois que o filho confirmou que não testemunharia em seu julgamento. Ela foi vista apontando o dedo para o filho, embora não esteja claro sobre como ela se sentiu sobre a decisão dele. O Didi parecia confiante no final do julgamento e foi visto dando abraços e apertos de mão em seus advogados. E ele também conversou com um amigo, um homem afro-americano, na galeria pública. E então ouviram o Didi dizer o seguinte: vamos ver o que acontece. Então, nós vamos agora para o parecer técnico da doutora Sandra e eu volto depois para os meus comentários finais. Olá, doutora Sandra, tudo bem? Bom dia, como é que estão as coisas? Nossa, muito frio. Fazia uns anos que eu não via tão frio assim. Nossa, Sério? que coisa. Nossa, congelando. Verão. Pois é, né? A senhora tá no clima. Eu até gosto do inverno. Eu gosto, só não precisa ficar tanto assim, entendeu? Aí tá demais. Imagina se tivesse aqui 20, 30 abaixo de zero. Então, eu me acostumaria. Mas eu já fiz, inclusive, eu atendi uma paciente que ela não se habituava ao inverno. Ela, não posso falar o estado dela, mas ela foi para um estado aí muito frio. E aí,
E a região que ela morava aqui no Brasil era muito, muito quente. Ela não se acostumava, pois a gente fez um procedimento psicológico para ela ter uma maior aceitação do frio, e aí parou de ser aquele sofrimento, porque ela não tinha nem vontade de sair de casa. Isso. É que eu falei, olha, minha filha, a partir de agora, tua vida é nos Estados Unidos, é isso, o Brasil acabou, assim, né? O Brasil acabou no sentido de você não volta mais pra cá mesmo, então chega. E aí deu certo, porque ela passou um tempão, assim, sofrendo em relação a isso. Mas então, senti que até nem o juiz tá aguentando mais, né? Porque esses últimos dias, desde a semana passada, muita coisa, né? Agora a defesa é uma vergonha, né? Tudo bem que a defesa amanhã começa a... Bom, a defesa não apresentou testemunhas, então não tinha ninguém, a defesa dele durou 24 minutos. Pois é. Só. Eu vi uma transcrição dizendo que era 23. Acredita? 24, meu Deus. Aí o advogado fez o que todo advogado aqui faz. Você faz uma motion, né, pedindo para o juiz que não encontre causa dentro que possa ser levado ao júri. Mas 99,9% das vezes o júri vai negar, entendeu? É só para abrir, para ver se o juiz vê, não, esse caso aqui nem devia estar aqui na minha frente, na corte, eu vou cancelar tudo isso, né? Então ele fez essa motion, mas todo advogado faz essa motion aqui, entendeu? Mas ele vai negar, né? Não vai dar nada para ele. Aí amanhã que ele vai lá ficar, né? Abrir para... Não vai ter audiência amanhã. Quinta-feira, desculpa. Na quinta que eles vão abrir o prazo para eles falarem, né? Então, e aí cada um vai fazer lá sua sustentação oral final e pronto, basicamente é isso. O juiz vai dar a instrução depois, como é que vai ser o júri, mas assim, uma vergonha, né? Tudo bem, como eu te falei ontem, nada pode ser levado em conta porque ele não levou testemunha, mas pelo amor de Deus, com a fama, com o dinheiro, com a idade dele, o cara não teve uma alma pra ele levar pra... É demais, né? É demais, nossa, né? É demais. O do R. Kelly, ninguém veio testemunhar a favor também? Eu não lembro o caso deles, porque eu não assisti, não acompanhei muito o caso dele. Porque, mas o dele é decepcionante. Do nada, ninguém, né? Então, aí hoje estão divididos alguns advogados, muitos acharam que a defesa não ter trazido absolutamente ninguém, foi assim uma coisa horrorosa, foi um tiro no pé, segundo eles. Outros disseram que não, mas passa uma credibilidade para a defesa, tipo, olha, não tem muito o que defender, porque esse caso é sem pé, sem cabeça, né? Mas, no geral, eu acho que a maioria do povo vai ver, como eu vi também, tipo, caramba, não tem uma pessoa para dizer, não, nós namoramos não sei quantos anos, ele era um homem maravilhoso, nossa, nunca fez nada disso comigo, não tinha nenhuma pessoinha dos 50 anos e tanto de idade que ele tem, arrumou uma namorada para trazer? Pois é. Para dizer que ele é um homem maravilhoso? Não trouxe nenhum amigo, nem nada? Gente, nem o Kanye West. Não é estranho? Porque nesses casos aqui, às vezes você pode trazer ex-namoradas, né, ex-mulheres, para dizer o quanto maravilhoso que a pessoa era, não tem nada de violência, sempre foi uma pessoa exemplar. Pô, não veio... Os filhos poderiam... Ninguém, né? Nem os filhos poderiam Nossa, meu Deus, mas não é possível que os advogados não pensaram nisso. Podia trazer as meninas lá, Jessie ou Delilah. Sim, mas principalmente os mais velhos, por exemplo, o filho dele adotivo podia vir e dizer que homem maravilhoso que ele era, me adotou. Eu considero como meu pai, mas ele não é meu pai biológico, ele me adotou e blá blá blá, nada. Falei, meu Deus. Mas a senhora acha que isso ocorreu por quê? Talvez por descuido dos advogados, ou eles acharam que até os filhos poderiam ser implicados, eu digo assim, verbalmente ali, da defesa, a acusação, colocar os meninos em uma saia justa? Eles deviam estar com medo, vai que aí a acusação vem e faz umas perguntas cabeludas aqui, os meninos não sabem como porque se os meninos não sabem de nada, por exemplo, tá? Mas lógico que sabia, isso aí, aqueles dois, imagina, o Christian já tá seguindo os passos do pai, fazendo a mesma baixaria, tem ação contra ele, né? Então, claro que sabia. E aí, então, não pegou, então, com certeza, o júri do advogado pensou, não vou levar esses rapazes, não. Mas e as filhas?
Qual seria o Menina. argumento contra? As meninas não sabem de nada, possivelmente, né? Ainda são muito novas. Não, mas sei lá qual foi o intuito. E eu não fiquei sem entendo, entender sabe nada. por quê? Porque vendo a forma como as pessoas testemunharam, talvez ele se desse bem, assim, sabe, com os testemunhos, né? Eu digo, das pessoas irem lá, porque a gente viu que ninguém ali apontou o dedo de forma feroz para ele, né? Todo mundo testemunhou daquele jeito, meio que, ai, me sinto culpado por estar aqui. Não entendo como que eles não viram isso como uma oportunidade, porque pensaram, meu, se até as pessoas estão falando mal dele, dizem que ele era lindo, que ele era fofo, que ele era não sei o quê, e quem dirá pessoas que não vão falar nada? Eu pensei, Por exemplo, né? ele teve 1 milhão de empregados na vida dele, não podia trazer nenhum empregado para trabalhar, para depois dizer assim, não, imagina, foi um cara profissional, trabalhava apenas 8 horas por dia, porque não existe, é isso, entendeu? Ou seja, no fundo, não tinha ninguém de verdade para poder falar nada que prestasse dele, né? Porque se ele fosse realmente um cara que não explorava os funcionários, era um cara super bom. Não, todo mundo fala, trabalho 20 horas por dia, fui demitido não sei quantas vezes por ele. O cara dava aqueles chiliques na frente de qualquer um, ou seja, não tinha nada para limpar a barra dele. Então, no final, eu não acho que ele não trouxe ninguém porque eles achavam que estava com o caso já ganho. Não trouxe ninguém porque não tem ninguém para falar nada de bom dele. Meu Deus, mas que derrota de vida, hein? Nada, não tem nada de bom desse homem. Pra falar o quê? Mais um horror, né? Nossa. Eu falei, mas vamos ver agora, né? Agora vai depender mesmo aí. Agora é com o júri, né? Eu só espero que não tenha nenhum perdido lá na história, né? Começa a achar que não, que vamos absolver, não sei o quê. Ai, não sei, nem tem nem ideia de quantos dias isso vai levar, né? Pois é. Então, Teve um ponto também que me chamou a atenção ali, que eles focaram muito nas mensagens, né? Então a gente viu mais mensagens, não sei se a senhora chegou a ler, mas sim. chegou a ver? Mais mensagens ali das meninas, né? Ai, tô doida pra isso, pra aquilo. A Cassie, me desculpa por ser má. Então eu vi que eles tentaram muito nessa última hora, tipo, não, vamos, porque eu achei que até foi bem variado, né? Trouxe mensagem da Cassie, da Jane, para tipo assim, não, olha como elas eram as perseguidoras dos Freakoffs, não ele. Mas, bom, eles também já tinham feito perguntas, tanto para Cassie como das outras. Lembra quando o advogado dava na mão dela, disse, lê essa mensagem aqui. Eles já tinham lido umas mensagens desse tipo, dizendo que quer fazer Freakoff, que morre de saudade, não sei o quê, né? Mas aquela história, o crime não deixa de ocorrer, não deixou de ocorrer porque no dia seguinte a pessoa teve uma noite maravilhosa com ele, entendeu? E é tudo isso que a promotoria vai levar, né? Para poder explicar muito bem para os jurados que, tudo bem, vocês viram aqui um momento que ele teve de atenção com ela, levou, foi uma viagem legal, deu um presente legal, teve uma noite legal com ela, mas o crime não deixou de existir nos dias anteriores e nos dias posteriores, entendeu? Então é isso que vai ser levado lá no final, mas eu estou confiante, porque, olha, foi feio, foram 34, 37 testemunhas no total. Foram, eu até marquei, 34, eu acho. E o cara não tem uma, meu Deus. Eu acho que o único erro dentro de tudo isso da promotoria foi o fato de não ter trazido uma psicóloga boa, essa é uma delas, e 2 outras falhinhas, eu diria, não ter trazido as psicólogas da Jessie, da Cassie e da Jane. Esses foram os 3 erros da promotoria, eu diria, né? Foram os 3. Mas, fora isso, eu acho que fez um trabalho perfeito, maravilhoso, conseguiu provar tudo. Na sexta-feira vamos fazer a acusação final do Sean, agora legalmente falando, com termos mais simples ainda, mas vamos fazer, vocês vão ver como tudo que a promotoria se propôs a fazer, eles fizeram. A gente vai fazer uma recapitulação, principalmente das acusações, e como eu fiz no Johnny Depp, a gente vai levantar. A gente acredita que foi provado, sim ou não? Agora, um outro ponto também que eu queria perguntar para a senhora é o seguinte, o fato dele não testemunhar, a senhora viu ali a primeira vez que ele foi ouvido no
no tribunal, né? Oficialmente e tal. E foi engraçado porque até ele disse assim para o juiz: o senhor está fazendo um bom trabalho. Sim, eu vi essa no que o juiz aconteceu. Tentando bancar o bom moço agora no final. E eu vi que algumas pessoas disseram que pela forma como ele estava se portando, ele acreditava plenamente que, sabe, uau, fizemos um bom trabalho aqui. Tanto é que, no geral, esses 23 minutos, eles são vergonhosos, né? São. Porque você não tem nada para defender teu cliente, caramba. Sabe? O que eles vão fazer agora? Na próxima vez? Só vão lá, novamente, pegar esses testemunhos de todo mundo, as coisas que a Cassie falou, a Jane, as coisas que a Mia, as pessoas que depois que vieram como testemunhas, e vão tentar julgar. Mas hoje era o dia da defesa. E como que você fez do seu cliente em 20 minutos? 24 minutos? Acabou. Essa é a defesa dele? Pois é. E o que foi a defesa dele? Ler ali meia dúzia de e-mails, quando as moças pareciam que estavam concordando. Pronto, essa foi a defesa do cara. Eu achei péssima. Pois é. Nossa. Eu nem acreditei a hora que a senhora falou o tempo. Eu pensei que ele fosse pegar metade do dia hoje. E lá vai ele pra falar. Não. Fez nada. Aí eu fiquei assim, boiando, eu e um monte de advogado, né? Todo mundo assim, o que é isso? Que defesa é essa? Eu nunca vi isso na minha vida. Pra ser honesto, né? Eu ouço crimes o dia inteiro também. No Corte TV, eu assisto vários julgamentos quando estão ocorrendo e tal. Eu nunca na minha vida vi a defesa, fazer a defesa de alguém em 24 minutos. Pois é, não teve defesa, para ser sincero, né? Não teve. Não teve. Leu os e-mails lá e acabou. Nossa, é demais também, né? Então, eu fico até pensando, se eles não estão, já se preparando para anulação com base em defesa ineficaz. Porque parece que só se for essa carta na manga, né? Que eles acham que vão conseguir. Porque foi tudo chão tranquilo, diz que a mãe dele rindo. Eu pensei, meu Deus, esse povo, eu tô mais preocupado com o julgamento do que ele. Ele vai ser absolvido. Ele tem certeza que ele vai ser absolvido. Ele vai ser um daqueles que, quando sair a condenação, ele vai levar um susto. Porque tem réus que eles sabem que eles vão ser condenados, mas tem réus que realmente pega de surpresa, né? Falam, nossa, eu não vi. É o caso dele. E a senhora acha que os advogados estão alimentando essa falsa esperança? Com certeza, né? Não, que estão arrasando lá no tribunal, não é possível, meu Deus? Não. Porque imagina só que eu me pago 10 milhões de dólares para os advogados e a defesa do advogado durou 20 e tantos minutos. Gente, o que é isso? Pois é, ele mesmo podia levantar meritíssimo. Eu não aceito isso aí não, entendeu? Fazer alguma coisa. Pois é, né? Não, outra coisa. Só que aí está o problema também. Você sabia que pode ser até uma causa para anulação do julgamento por ineficácia do profissional? Esses 20 minutos, né? Agora, né? Esses 20 minutos. Pois é. Sim. Agora, realmente está parecendo ser armado, porque se não tem precedente para uma coisa dessa, e tá todos os advogados, todos os juristas ficaram de boca aberta, parece que é a cartada. Para anular mesmo. Para anular mesmo. Porque aí ele é condenado, aí ele vai apelar uma turma nova de advogados e dizendo por ineficácias dos counsels, que seriam os advogados. E aí o pior é que o tribunal vai falar, é verdade. Meu Deus. O cara não teve defesa. Gente. Como é que você pagou essa fortuna para esses 5, 6 advogados e você fez 20 minutos de defesa do cara? Não, realmente os advogados não foram eficazes e é capaz que ele ganhe uma apelação invalidando tudo. Meu Deus. É possível. É porque é de estremecer isso dos 20, isso é... Se eu sou o juiz de apelação, eu ia dar. Não, você não paga 10 milhões para 5 pessoas estarem lá te representando e eles falam 20 minutos na sua defesa. Pois é. Pode ser armação. Pode ser armação. Sabe que muitos anos atrás, eu assisti um negócio que era assim, ó, tinha a equipe da defesa, né? Não, desculpa. Era uma parte processando a outra. Aí tinha a pessoa que estava processando, os advogados dele fizeram assim um longo interrogatório e tal. Aí beleza. Aí terminaram o interrogatório, aí
quando veio a advogada da outra parte, né, a que estava sendo processada, ela ia interrogar o processante, não sei se isso existe, ela foi e falou... réu. Não, réu não. Ele que estava processando, a cliente dela. Peraí, a cliente dela? Isso, a cliente dela estava sendo processada por esse homem. Então tinha uma equipe, tinha 2 advogados, tá? E tinha uma senhora que representava a moça. Então, esse homem estava processando a moça. Isso. Aí, tá bom. Aí ele foi interrogado pelos advogados dele, 1h30, fazendo aquele drama, lágrimas, porque a filha dele tinha falecido e tal, né? Isso é ficção. Aí, aí eles acabaram, aí ela veio, a advogada, levantou e falou: seu fulano, sinto muito pela sua filha, você está sofrendo muito. Ele disse sim. Dela, pois é, sinto muito, meritíssimo, sem mais perguntas. Aí, eu nunca esqueço que o que me marcou foi que os 2 advogados, na hora, se olharam assim, tipo, tem alguma coisa errada, né? E aí ela pediu a anulação do julgamento. Com uma carta... com uma carta... E o pior que pode acontecer no caso do Diddy. Pois é, eu lembrei disso na hora, porque quando ela falou, foi assim, ela só sinto muito e tal, veritíssimo, e sem mais perguntas. Aí os 2, assim, se olharam, tipo, alguma coisa aconteceu. E eu tive essa sensação hoje, esse flashback, a hora que a senhora me mandou a mensagem que eles tinham acabado em 20 e poucos minutos. Não tem cabimento. E realmente, se eles fizeram uma apelação, a corte pode reconsiderar e mandar anular tudo. Porque claramente eles não fizeram a defesa dele. Isso chega a ser até uma palhaçada, né? Aliás, também o advogado dele também pode ser representado, se ele quiser depois, na associação dos advogados aqui, que nós chamamos Bar Association, porque não tem cabimento. Como é que você justifica 10 milhões de dólares por uma defesa de 20 minutos? Não tem cabimento. A promotoria levou quantas semanas? 8 dias, né? O quê? Não, mais. Não, 3 semanas, né? Foram 29 dias com hoje. Ok. 29 dias para fazer a acusação e 20 minutos para o cara fazer a defesa. Pelo amor de Deus, né? Não parece palhaçada? Não parece. Só se eles combinaram entre eles ali internamente, falou, olha, teu caso é complicado, que a gente precisa desgastar as testemunhas, a maior parte dessas pessoas não vão voltar, aí faria sentido toda essa defesa de baixo nível que a gente presenciou. Eles foram deixando essas migalhas e agora a grande reviravolta no final, como se eles estivessem tranquilos, porque eu fiquei meio assim, eu achei estranha a tranquilidade do Didi. Sabe, abraçando os advogados, diz que ele abraçou ela, os advogados assim, todos sorridentes, e ainda, juiz, as partes todas concordaram, amanhã não vamos ter audiência mesmo, vamos só voltar na sexta, né, como se eles estivessem com a vitória ganha. Uma coisa é o Didi acreditar nisso, agora os advogados estarem assim, confiantes, é só se eles realmente, eu fiquei pensando, eles acham que tem uma carta na manga? Pois é, não sei. Não sei o que passou na cabeça deles. Pra mim não tem outra explicação. E esse é um tipo de armação que seria a cara deles, considerando que eles tentaram fazer aquilo com a Cassie, né, no começo. Então, a gente viu que eles vão para os níveis mais baixos, se for preciso, para obter a vitória. Mas vamos ver agora como é que vai ser. Fiquei um pouco decepcionada, porque eu falei, não, começar tudo de novo, não. Oh, meu Deus. Cairia na mesma mão nesse mesmo juiz ou cai em outro? Não. Começa tudo do zero. Tem que oferecer denúncia, tem que fazer tudo de novo, chamar todas as testemunhas. E leva tempo, não é de uma hora para outra. Às vezes, né? Mas no caso dele, demoraria. Mas, meu Deus, não quero nem pensar nisso. Nossa. Ia ser, aí os advogados eles literalmente ia ser aquela coisa, vocês riram da gente o tempo todo, olha agora quem ri por último. Se os advogados fizerem isso de fato, aí a gente vai ter que retirar tudo que zombamos deles aqui ao longo desses 2 meses, porque, os caras realmente estavam jogando muito na frente, visionários. Mas também os advogados têm que tomar em conta com isso, porque
quando o advogado tem ineficácia na defesa do cliente, você pode constituir novo advogado. Mas quando é desse tipo, se for com esse intuito, o Bar Association, que é você, o OAB do Brasil, pode punir os advogados por isso também. Mas aí vai ter que provar. Como que vão provar isso? Se eles fizeram um acordo ali entre eles, ele e o Didi fala, não se preocupa, não vou processar. Não, para dizer que você faz uma defesa desse tipo, entendeu? De 20 minutos, que defesa, que raio que é isso? Quer dizer, claramente, também se o tribunal também percebe que houve manobra dentro do caso, pode sobrar para todo mundo, até para os advogados, né? Só não sobra para o cliente, porque no final das contas não vai ter como negar esse direito a ele, né? Sim, porque todo mundo tem direito a defesa. A defesa justa, né? E a defesa deles, eu não posso dizer que foi justa, né? Meu Deus. Os advogados especularam, a senhora viu as especulações dos juristas a respeito desses 20 minutos? A maior parte tá sem entender nada. Meu Deus. Tá todo mundo assim que tá sem entender nada, o que é isso? Todos eles falando, tô sem entender nada. Eles nunca viram isso. Eu ouvi já uns 4, 5 hoje, disseram que nunca viram nada disso. Meu Deus. Gente, então estamos vivendo a história aqui. Só teve um advogado só teve um advogado que disse assim, eu acho que eles estão tentando passar para o júri, tipo, eu vou fazer a defesa do cliente, porque ele nem tem um caso contra ele, é tudo uma invenção desse povo, tá tudo tão provado que tudo seria uma invenção, que eu não vou nem gastar meu tempo, não vou nem gastar o tempo dos jurados. O advogado falou que ele pensa assim, tipo assim, tô fazendo um favor para vocês, ao invés de ficar aqui rebatendo esse monte de baboseiras. Ele foi o único também. O resto, todo mundo falou, não sei o que é isso, não. Até se essa fosse a estratégia, até aquela palavra que a senhora usa muito quando a gente conversa, delusional. Porque não teria outra explicação para isso. Nossa, meu Deus, que abalo. Tem um comentário, salvei aqui, que uma inscrita fez. Então, a gente estava falando lá do... não sei se a senhora viu, mas nos comentários, muitas pessoas, o que as pessoas mais ficaram chocadas o que as pessoas mais ficaram chocadas foi o negócio da Jane. Que a Jane não sabia. Que a Jane não sabia. Aí o pessoal, assim, foi mais o pessoal comentou muito do R. Kelly, né, e desse negócio da Jane. O povo ficou, assim, horrorizado. E aí, uma moça falou bem assim, que eu achei interessante. Pela minha humilde experiência, não vale a pena preparar a testemunha. A gente orienta, eles falam tudo o contrário e ainda podem falar para o juiz. Meu advogado me mandou falar isso. Quando a verdade está ao nosso favor. Quanto mais natural, melhor, por incrível que pareça. Que acredito que ela é advogada aqui no Brasil, e aí ela compartilhou essa perspectiva dela, né, porque a gente estava falando sobre uma suposta, né, falta de preparo de algumas testemunhas por parte da promotoria. Aí nos Estados Unidos, eu suponho que esse tipo de reação não ocorre tanto, né, como ela descreveu. Não, aqui é comum fazer a preparação. Claro que você não vai colocar palavras na boca da pessoa, né? Mas aqui tanto a promotoria como a defesa, eles preparam os clientes para o julgamento. Fazendo perguntas, ficando horas e horas e horas. Você viu quantas vezes as vítimas encontraram com a promotoria? Algumas delas 20 vezes, outras 17 vezes. Isso não existe no Brasil. Mas aqui é comum fazer isso, preparar. Não, mas a Jane, ela no mínimo, ela tinha que saber por que ela está sentada lá. Ela está lá, não é só porque receber uma intimação, mas para ela poder entender que aquilo lá que ela foi fazer, ela está como vítima, e por causa disso ele pode ir para a prisão por não sei quantos anos. Eu só acho estranho como é que a promotoria não falou isso para a moça, mas também só se desenhar, né? Porque qualquer pessoa também consegue saber, né? Mas legalmente você é obrigada a falar o que está acontecendo. Sim, você tem que falar. Se a senhora me chama e fala, Gustavo, você está aqui porque você vai testemunhar contra o Didi. Seu depoimento vai ser contra ele. Sim. Meu Deus. Isso vai ser falado. Então, tecnicamente, ela disse o quê? Que eles não disseram, em outras palavras, não sei. Acho que nem a promotora esperava uma coisa dessa para ter perguntado. Não. Ela pensava que ela foi intimada, porque ela foi intimada. Eu não sei o que passou na cabeça daquela moça, mas também, pelo amor de Deus, né?
Ai, ai. Gente, como que ela não sabe que você vai depor contra o cara? Eu não entendo. Não dá. Não, gente, eu não tô desqualificando a moça, não, do tráfico humano. Vamos deixar bem claro aqui que eu não tô fazendo nenhuma gozação em cima dela por ser vítima de tráfico humano. O que eu tô chocada é ela não saber que ela é vítima e ela vai depor contra uma pessoa e ela não sabe que ela tá depondo contra. Isso que não entra na minha cabeça. Pois é. O que ela achou que... Ai, só vim aqui para essa sessão de terapia em grupo. Às vezes do show, coincidência. Todas reunidas aqui. Outra pessoa comentou também que a senhora falou que aqui que é muito comum aqui no Brasil o réu testemunhar. E aí outra pessoa falou que aqui no Brasil, lembrou, né, disso, que aqui no Brasil você pode cometer perjúrio, nos Estados Unidos não. Não. Uhum. Isso faz diferença, então, também, a senhora concorda com essa perspectiva? Não, mas não é nem por isso. Aqui, por exemplo, quando a pessoa é culpada, a gente nunca deixa a pessoa subir. A gente só deixa os que estão na cara que são inocentes, né? Uhum. Que sabem que eles não vão fazer nada errado. Agora, quando o cara é culpado, ninguém coloca eles lá. Não são doidos. Sabe que a promotoria depena eles lá? Uhum. Então não coloca, né? Só que, claro, que o juiz instruiu e vai instruir novamente que não pode ser levado em conta, que ele não depois, que é um direito dele, não sei o quê. Mas aqui, se você prestar atenção, todo crime que a pessoa é culpada, é muito raro o réu subir. Só mesmo se ele tiver certeza. Tá certo. Não houve crime. Uhum. Vou lá e vou depor. Mas... A senhora consegue lembrar de algum criminoso que a gente sabia que era criminoso e testemunhou lá no banco e teve uma boa interpretação a princípio? Como é o nome dele, gente? Ai. Aquele jogador de basquete, como que é? De basquete? Foi de basquete, não é? Não, eu sei que é Aaron, alguma coisa? Não, peraí, deixa eu ver. Eu sei, ele não virou uma minissérie? Eu sei que é jogador... Deu branco. Foi o pai da coisa que fez a defesa dele. O pai da Kim Kardashian que fez a defesa dele. Gente, como que eu esqueci? Me deu um branco agora. Peraí, eu acho que eu sei quem é que a senhora tá falando. Deixa eu ver se eu acho o nome. Aaron Hernandes. Não. Não. Michael Jordan. Não sabia. Peraí. Não é. Gente, deu um branco agora. Esqueci o nome dele. O pai da Kim Kardashian foi o advogado dele. O O.J. não testemunhou, né? Agora. Não lembro. Vou lembrar qualquer coisa. O pai da Kim Kardashian é quem? Ele foi advogado. O pai dela era advogado, né? O pai dela fez a defesa dele. Esse cara. Pai da Kim Kardashian, peraí. Pai da Kim Kardashian. É Robert Kardashian. O.J. Simpson, gente. O.J. Eu perguntei, falei o O.J. O.J. testemunhou? Eu nem lembrava disso. Ele testemunhou no dele? Eu acho que sim, que eu me lembro, sim. Meu Deus, gente, não é possível. Gente, que descaramento. Eu acho que sim. Faz tanto tempo, foi em 1995. Testemunhou. Testemunhou. Ele testemunhou, tá aqui. Ele testemunhou. Gente, ele testemunhou no seu próprio julgamento. Meu Deus, ele era um ator. Nossa. E se safou, ó. Meu Deus. Pois é. Oi. Nossa. Chocante. Chocante, né? Pois é. O Didi, olha, se até o O.J. teve coragem, faltou realmente. Eu reafirmo o que eu disse no outro episódio. O rapaz, pra mim, é um covarde. O Didi. Sim. Eu acho ele covarde. E ele... Vamos ver aí esse fim de semana como é que vai ser. Pois é, e essas deliberações. Ainda que parece que... Eu fico, a promotoria ainda está confiante que talvez eles podem começar a deliberar na sexta-feira. Sim. Só que é muito improvável. A senhora já viu assim, qual é o histórico de veredito mais rápido
do júri? Não, eu acho que eles talvez se estendam ainda um pouquinho, mas não, que não. Eu acho que até sexta-feira, acho que vai estar tudo resolvido já. Digo assim, finalizou já. Acho que sim, né? Vamos ver. Mas a senhora sabe qual é um veredito escandaloso? Um veredito de 10 minutos. Já aconteceu isso na história? 15 minutos. Não, geralmente em 1 hora. Quando vem para absolver, vem em 1 hora. Tem 1 hora. Quando vem para condenar, começa a demorar demais, porque tem jurado, tem jurado, né? Mas a senhora não falou outro dia que às vezes, que se é muito rápido, quer dizer que vão culpar a pessoa? Não necessariamente. Acontece das duas formas. Por exemplo, aquela moça que acabou de ter o segundo julgamento dela. Sei, a Karen. A Reed. Uhum. Eu acho que eles vieram voltar em 1 hora. 1h15, uma coisa assim, foi bem rapidinho. Uhum. Foi bem rápido agora no segundo? Mas do primeiro demorou. O do primeiro até eles não chegaram a um consenso, né? Não, foi rápido, não é pouco. Mas eu acho que do dia ele vai... talvez não saia nem no mesmo dia. Acho que vão estar liberando ali por 2 dias, eu acho. Do quê? 2 meses? 2 dias. 2 dias. Mas pode usar um segundo também, né? Mas o juiz lá vai ficar forçando, né, para poder pegar um veredito. Ele não força lá. E qual é o tempo máximo de que já saiu assim um veredito? A senhora tem uma noção assim? Alguém ficaram 45 dias deliberando, 50, 60. Qual é o prazo máximo que a gente tem de precedente? Eu não lembro de cabeça nenhum caso, mas eu já vi vários casos, né, que eu vi, já levaram 5 dias, 6 dias, ou seja, vários casos. Não lembro de cabeça os nomes, nenhum famoso, mas sim, é comum. É comum, 4, 5, 6 dias. 4, 5, 6 dias. É um tempo médio. Um tempo médio. O do Johnny Depp eu tô tentando lembrar agora. Eu lembro que o do Johnny não demorou. Eu lembro até que o do Johnny Depp eu tava gravando desesperado o episódio da audiência final de madrugada, com medo do veredito sair. E eu lembro que 5 horas da manhã eu acordado despencando de sono, e eu falando e gravando, e eu pensava, não posso dormir, porque se eu dormir, sai o veredito. Eu não gravei nem esse episódio, aí eu acho que foi. E ainda passava os carros. Nossa, foi um pesadelo para gravar aquele vídeo. Foi um vídeo de 1h50. Mas eu acho que o veredito do Johnny demorou uns 3 dias, eu acho. Foi uma coisa bem rápida. E aí depois, gente, eu vou arrastar a doutora Sandra, porque agora virou causa particular minha aqui, do caso do Justin Baldoni versus a Blake Lively. A senhora vai se inteirar, doutora Sandra, a senhora vai assistir ali meus primeiros 4 episódios, e a senhora tem que vir, porque o juiz agora derrubou o caso do homem. Sim, eu vi. Pois é, né? É um golpe. E aí, todo mundo sabe que ela tá mentindo, as evidências. Eu li os autos, não vem reclamar. Eu li todos aqueles autos. Li os dele, li os dela, li a correção dele. E aquela insuportável tá... Então, aí vai ter esse julgamento dela no próximo ano, né? Eu espero que... Eu acho, assim, que o lugar onde ele tá processando não é muito bom, não vai muito favorecê-lo. E até, inclusive, depois que descobriram que ela tinha conexões com esse juiz. Descobriram que ele que pediu o caso e que... eu li também, gente, eu não fui apurar as informações, mas eu tinha lido isso, que ele que pediu o caso e que isso era certo. Confirmado que o irmão dele já trabalhou com ela, o irmão do juiz. Nossa. Foi. Uau. Eu vou ver, eu te dou um... Tá, até mais, até amanhã. Tchau, tchau. Uau. Será que isso foi uma ameaça? Vamos ver o que acontece. De todo modo, a menos que a equipe do Didi tenha uma super, hiper cartada para jogar agora ou depois, eu ainda estou confiante que o júri vai seguir a linha que estamos observando aqui. E nem é uma visão, particularmente, falando emocionada, eu quero que o Didi seja condenado e tal. Eu me baseei em tudo que ouvimos, sem até mesmo considerar o que ouvimos, que não corre pelos portões desse julgamento. Esse homem cometeu inúmeros crimes, a violência íntima contra mim, eu acredito, a exploração dos funcionários. Ele se aproveitou quando não precisava.
E eu acho que é isso que vale a pena para essas pessoas, é disso que elas gostam. Mas é isso. O tempo passou tão rápido, nem dá para acreditar que o julgamento está quase no fim. E tem sido uma excelente experiência, mesmo com os desafios logísticos, que eu já mencionei várias vezes. Eu gostei muito dessa cobertura. Esse é um trabalho que particularmente me chama muita atenção, me cativa. Poder ter a oportunidade de narrar essas histórias e compartilhar com quem ouve, tendo a chance de erguer outras perspectivas que podem ser exploradas dentro desse universo tão descaracterizado e, é claro, desconfigurado, porque são pessoas envolvidas, um homem no centro disso tudo, que fez absolutamente tudo errado na vida. E entendemos que do lado de fora desse julgamento, praticamente todo mundo sabe ou acredita que ele é culpado. E talvez semana que vem teremos a confirmação se os jurados pensam da mesma maneira. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações, do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal! Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações, do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like, e se você